Você já imaginou ser jogado em um mundo completamente diferente, cheio de magia, monstros e reinos em guerra, e ainda por cima se tornar simplesmente o ser mais poderoso de todos? Esse é o ponto de partida de muitos animes e sekais, onde o protagonista não só renasce ou é transportado para outro mundo, como também domina tudo e todos ao seu redor. Nesse vídeo você vai conhecer histórias onde o protagonista são verdadeiras forças da natureza, guerreiros, sábios, assassinos e até mesmo líderes improváveis, que não apenas sobreviveram nesse mundo, mas também o moldam, com seus poderes esmagadores. Imagine ser jogado em um mundo completamente diferente, onde deuses, guerreiros e magias se misturam com batalhas por poder e território. Agora imagine, além disso, se tornar o líder absoluto, temido por inimigos e adorado por belas guerreiras. É exatamente isso que acontece com Yuto Suou. Depois de ser transportado para um mundo inspirado na mitologia nórdica, Yuto não apenas é mais um aventureiro tentando sobreviver. Com o conhecimento moderno com sua arma, ele rapidamente conquista respeito, poder e até mesmo a liderança de um clã inteiro. Nada de começar do zero, ele já começa dominando tudo, e todos com táticas de guerra, estratégia militar e uma inteligência fora do comum para aquele mundo. Mas o que é mais curioso é que, mesmo cercado de mulheres lindas e leais e sendo venerado quase como um deus, Yuto ainda tenta manter contato com sua vida antiga, especialmente com a garota que deixou para trás. Enquanto comanda exércitos e destrói inimigos com facilidade, ele vive o dilema entre o mundo que conquistou e o mundo que perdeu. É o típico protagonista overpower que não precisa de magia para humilhar seus oponentes, só de um smartphone, conhecimento e uma mente estratégica afiada. Yuji era apenas um funcionário de escritório preso na rotina de trabalho e sem grandes expectativas para o futuro. Mas tudo muda quando ele é invocado para outro mundo e, sem entender muito bem como, acaba adquirindo duas classes ao mesmo tempo: domador de monstros e sábio. A partir daí, o que era para ser uma jornada de aprendizado se transforma rapidamente em uma ascensão absurda de poder. Com sua inteligência e uma quantidade impressionante de magias, ele domina slimes, absorve conhecimento mágico e se torna sem esforço o ser mais forte daquele mundo. O mais interessante é que, diferente de muitos protagonistas que se empolgam com o novo status, Yuji segue apático, frio e sempre com a mesma expressão calma, como se ser overpower fosse mais um dia normal para ele. Enquanto monstros gigantes caem diante de um único ataque e vilarejos inteiros o consideram uma lenda viva, ele apenas segue em frente, sem ambição, sem arrogância, mas deixando um rastro de poder absoluto por onde passa. É aquele tipo de protagonista que não busca a glória, mas inevitavelmente se torna o centro de tudo, simplesmente porque ninguém consegue enfrentá-lo. Takumi Iruma não é um herói, nem sequer foi escolhido para ir a outro mundo. Ele acabou sendo arrastado por engano junto com um grupo de verdadeiros heróis. Mas esse erro mudou completamente o destino dele. Como compensação, a Deus ofereceu a ele a chance de escolher qualquer habilidade. E ao contrário do que se esperava, Takumi não escolheu uma magia de combate nem uma técnica divina. Ele escolheu alquimia. O que parecia uma escolha pacífica e sem ambição se revela uma das habilidades mais absurdamente overpower de todo o mundo. Com a alquimia, Takumi pode criar basicamente qualquer coisa: armas sagradas, elixires raros, artefatos mágicos, até naves voadoras. O que começou com um desejo por uma vida tranquila rapidamente o transforma em uma figura poderosa e extremamente influente. Sem precisar erguer uma espada, ele se torna intocável. Sua força está na capacidade de criar, de transformar recursos simples em itens lendários, e de resolver problemas que nem os grandes heróis conseguiram. E mesmo querendo evitar batalhas, ele acaba sendo arrastado para o centro dos conflitos. Não porque busca por isso, mas porque o mundo ao redor percebe o quão essencial e temido ele é. Takumi representa aquele tipo de protagonista overpower que nem precisa lutar para vencer. Ele conquista, influencia e domina usando inteligência, estratégia e uma habilidade que quebra todas as regras do mundo onde vive. E isso faz ele uma ameaça para qualquer um que subestimar o poder da alquimia. Imagine estar no meio de uma batalha épica, enfrentando o mal cara a cara e de repente ser jogado em outro mundo. Foi exatamente isso que aconteceu com Togi Asagaki, o Red Ranger.
Mas em vez de ficar perdido, ele faz o que sabe de melhor, partir para cima com tudo. Nesse novo mundo, Togo rapidamente se destaca, seus poderes são completamente fora do padrão daquele universo. Ele não usa magia, não precisa de mana e ainda assim derrota monstros, bandidos e qualquer inimigo que apareça no caminho com uma facilidade absurda. Um verdadeiro protagonista overpower do tipo que resolve qualquer problema com um único golpe e ainda encontra tempo para discursar com carisma. Logo ele cruza o caminho com Hydra, uma jovem maga determinada a mudar o mundo da magia. A sintonia entre os dois é imediata, mas enquanto ela tem uma missão séria ligada ao passado da família, Togo parece sempre estar curtindo cada segundo da aventura. Ainda assim, quando o perigo aparece, ele é o primeiro a se jogar de frente. Juntos, eles enfrentam desafios que vão muito além de batalhas físicas. A força de Togo é tão absurda que vira quase uma piada entre os outros aventureiros. Mas por trás disso existe um homem que só quer ajudar, que quer voltar para casa e que vai até o fim por quem está ao seu lado. Combinando ação frenética, comédia e momentos de emoção, essa jornada prova que nem todo protagonista overpower precisa ser sério ou sombrio. Às vezes o herói mais forte é também o mais insano, e é exatamente isso que torna Togo tão divertido de acompanhar. Takuma era apenas um jogador solitário, conhecido no mundo dos games como o Rei Demônio Diablo, mas tudo muda quando ele é invocado para outro mundo e, para a surpresa de todos, aparece com exatamente os mesmos poderes e equipamentos de seu personagem no jogo. O resultado é um protagonista que não é apenas overpower, mas praticamente invencível desde o primeiro momento. Magias de alto nível, resistência absurda, equipamentos lendários, ninguém consegue chegar perto do poder dele, e quando tentam, acabam derrotados antes mesmo de entender o que aconteceu. Por dentro, Takuma continua sendo um cara tímido e inseguro, e é exatamente isso que torna tudo mais divertido. Ele finge ser um dos verdadeiros Lorde Demônio, com falas arrogantes e posturas autoritárias, enquanto por dentro está completamente perdido, tentando entender como se relacionar com as garotas que agora o acompanham. Esse é o caso clássico de um protagonista que não quer ser o centro das atenções, mas acaba se tornando a peça mais importante do mundo onde foi invocado. Um dos exemplos mais claros de um isekai, onde o overpower não vem com esforço, mas sim com estilo e muita confusão. Em Sere Genzoki, acompanhamos Ryu, o jovem que carrega dentro de si memórias e a consciência de Haruto, um universitário japonês que morreu em um acidente e reencarnou nesse novo mundo. Desde o início fica claro que ele não é um protagonista comum. Mesmo nas situações mais desesperadoras, Ryu mostra uma frieza impressionante e uma força muito além do esperado para alguém de sua idade. Logo que desperta seus poderes espirituais, ele se torna um verdadeiro monstro em combate. Sua velocidade, técnica e domínio sobre magia fazem dele um guerreiro temido, mesmo pelos mais experientes. E isso sem falar nas suas habilidades de se adaptar e aprender rapidamente. Não importa se está enfrentando nobres arrogantes, assassinos traiçoeiros ou até mesmo criaturas mágicas, Ryu está sempre um passo à frente. Mas o que mais chama a atenção é que mesmo sendo overpower, ele nunca se deixa corromper por esse poder. Ele carrega mágoas profundas do passado, mas não permite que isso transforme em um vilão. Sua força vem acompanhada de um senso de justiça e determinação que o tornam ainda mais perigoso para quem subestima sua verdadeira natureza. Sere Gensoki é o tipo de isekai onde o protagonista não precisa de exércitos ou de aliados poderosos ao lado, porque sozinho ele é a força suficiente para mudar o rumo de qualquer guerra. Neste anime temos um protagonista que já nasceu letal, ou melhor, renasceu. Antes de tudo, ele era o assassino mais eficiente da Terra, alguém treinado desde pequeno para eliminar alvos com precisão cirúrgica. Mas ao morrer é convocado por uma deusa que lhe oferece uma nova vida, com uma missão: assassinar o herói que trará destruição ao mundo. Reencarnado como Lug, ele não só mantém todas as habilidades mortais da vida anterior, como ainda recebe talentos mágicos e uma linhagem nobre especializada justamente em assassinatos. E o resultado é um protagonista absurdamente overpower, que une o raciocínio frio de um matador profissional com o poder mágico de um gênio nato. Desde muito jovem, Lug já mostra estar muito à frente de qualquer um de sua idade. Ele não hesita em usar todos os recursos
recursos disponíveis para atingir seus objetivos, seja com armas, venenos, manipulação ou pura força mágica. Nada é deixado ao acaso, tudo é calculado e cada ação dele é um passo frio e estratégico em direção ao seu alvo final. E diferente de outros protagonistas overpower que só reagem aos acontecimentos, Lug é proativo. Ele constrói sua própria rede de informações, treina aliados, infiltra-se na nobreza e age sempre com propósito. Se tem alguém que faz jus ao título de o mais forte do mundo, esse alguém é ele. Esse anime entrega um isekai onde o protagonista não apenas tem poder, ele sabe exatamente como e quando usá-lo, e isso torna ainda mais perigoso. Em Drifters, o conceito de isekai ganha um tom muito mais brutal e sangrento. Aqui o protagonista não é um estudante comum, nem alguém que ganha poderes mágicos ao renascer. Estamos falando de Toyohisa Shimazu, um verdadeiro guerreiro samurai que já era uma lenda no seu mundo, antes mesmo de morrer. Após ser mortalmente ferido em batalha, ele é transportado para o mundo desconhecido, habitado por elfos, dragões e magia, mas também por outras figuras históricas que, assim como ele, foram arrancadas de seu tempo e jogadas nesse novo cenário. E é nesse caos que Toyohisa se destaca, não por ter habilidades mágicas, mas pela brutalidade, pelo instinto de sobrevivência e pela vontade inquebrável de vencer. Toyohisa não pensa duas vezes antes de entrar em combate, ele não hesita, não recua, e encara qualquer inimigo com um sorriso desafiador no rosto. Sua força não vem de feitiços ou bênçãos divinas, mas de sua própria experiência, do sangue que já derramou e das convicções de lutar até o fim. E isso o torna overpower de um jeito muito diferente. Ele é uma força da natureza em forma humana. Mesmo cercado por inimigos mágicos ou estratégias complexas, ele avança como um furacão. Sua presença muda o rumo de guerras inteiras, e quando se une a outras figuras históricas tão poderosas quanto ele, o resultado é um banho de sangue, onde a lógica e a magia são esmagadas pela pura vontade de matar e vencer. Drifters mostra que ser overpower não significa apenas ter poder, é sobre ter coragem e crueldade para usá-lo sem hesitar. E ninguém representa isso melhor que Toyohisa. Neste anime, o protagonista não quer ser o herói, muito menos o vilão. Ele quer ser aquele que age nas sombras, manipulando tudo nos bastidores, enquanto o mundo acredita que os verdadeiros protagonistas estão no centro da cena. E é exatamente isso que torna Cid Kageno tão overpower. Cid não foi invocado ou reencarnado em uma missão divina. Ele forçou o próprio renascimento em um outro mundo, porque ele queria viver seu delírio pessoal. Ser o mestre das sombras em uma guerra secreta contra uma organização maligna. O mais irônico é que, mesmo achando que está apenas encenando tudo, ele realmente cria um império secreto, e tal organização do mal realmente existe. Aos olhos dos outros, ele é só um figurante, um nobre sem talento que vive nas sombras dos demais. Mas na verdade, Cid é uma força da natureza absurda. Seu domínio de combate, magia, estratégia e manipulação é tão extremo que até os verdadeiros vilões se veem acuados diante de alguém que nem sequer os leva a sério. Ele derrota monstros e inimigos com facilidade, como se estivesse apenas se divertindo. E o mais interessante é que ele não busca reconhecimento. Para ele tudo é uma grande encenação, mas essa encenação muda o mundo. Ele cria uma organização inteira, Shadow Garden, formam discípulos reais e destrói inimigos sem nunca revelar seu verdadeiro valor para o mundo. The Eminence em Shadow entrega um protagonista tão poderoso que o mundo inteiro gira em torno de suas ações, e ele nem percebe. E é exatamente por isso que Cid se destaca entre os protagonistas overpowers dos animes isekais. E com isso nós terminamos essa lista. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar seu like no vídeo, que nos ajuda muito a continuar trazendo mais conteúdos como este para vocês.